Obrigada, Gustavo. Bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos para a nossa TPC. Hoje é a continuação da TPC da semana passada, que tem por título O Impacto da Neurociência na Sala de Aula, Neuroaprendizagem. É com a nossa PCNP de Educação Especial, Eliandra. É um grande prazer ter você aqui com a gente, Eliandra, e a gente já agradece imensamente, tá bom? Antes da Eliandra começar a retransmitir para a gente todo esse conhecimento que ela tem, a professora Juliana, PCNP de Anos Iniciais e de Língua Inglesa, vai fazer uma leitura de um texto para a gente. Então, passo a palavra para a Juliana. Oi, bom dia a todos e todas. Nós vamos prestar uma homenagem aos professores, né? Que amanhã é o nosso dia. Nós vamos ler um texto da Cecília Meirelles. Vou transmitir aqui para vocês, para que... Vamos lá, então. Qualidades do professor, por Cecília Meirelles. Se há uma criatura que tem a necessidade de formar e manter constantemente firme uma personalidade segura e complexa, essa é o professor. Destinado a pôr-se em contato com a infância e a adolescência, nas suas mais várias e coerentes modalidades, tendo de compreender as inquietações da criança e do jovem, para bem os orientar e satisfazer sua vida. Deve ser também um contínuo aperfeiçoamento, uma concentração permanente de energias que sirvam de base e assegurem a sua possibilidade, variando sobre si mesmo. Chegar a aprender cada fenômeno circunstante, conciliando todos os desacordos aparentes, todas as variações humanas nessa visão total, indispensável aos educadores. É certamente uma grande obra chegar a consolidar-se numa personalidade assim. Ser, ao mesmo tempo, um resultado, como todos somos, da época, do meio, da família, com características próprias, enérgicas, pessoais. E pode ser o que é cada aluno. Descer a sua alma, feita de 1000 complexidades, também para se poder pôr em contato com ela e estimular-lhe o poder vital e a capacidade de evolução. E ter o coração para se emocionar diante de cada temperamento, e ter imaginação para sugerir, e ter conhecimentos para enriquecer os caminhos transitados, e saber ir e vir em redor desse mistério que existe em cada criatura, fornecendo-lhes cores luminosas para se definir, vibratilidades ardentes para se manifestar, força profunda para se erguer até o máximo, sem vacilações nem perigos. Saber ser poeta para inspirar. Quando a mocidade procura um rumo para a sua vida, leva consigo, no mais íntimo do peito, um exemplo guardado que serve de ideal. Quantas vezes, entre esse ideal e o professor, se abrem enormes precipícios, de onde se originam os mais tristes desenganos e as dúvidas mais dolorosas. Como seria admirável se o professor pudesse ser tão perfeito que constituísse ele mesmo o exemplo amado de seus alunos. E, depois de ter vivido diante dos seus olhos, dirigindo uma classe, pudesse morar para sempre na sua vida, orientando-a e fortalecendo-a, como a inesgotável fecundidade da sua recordação. Então, esse texto foi publicado no Diário de Notícias do Rio de Janeiro, em 10 de agosto de 1930. Escrito pela Cecília Meirelles, né?
Então, essa homenagem nós fizemos para todos os nossos professores, que amanhã é o nosso dia, e que sempre podemos dizer que nós escolhemos a profissão certa, e que muitas vezes não é do jeito que a gente imagina, mas a gente sempre faz o nosso melhor. Eliandra, com você. Está aparecendo na tela? Está sim, Eliandra. Obrigada. Ele não está indo em modo de apresentação. Espera aí. Isso porque a gente testou, né, Gustavo? Ó, reiterando um pouquinho que a Juliana e o vídeo da Mada também que ela colocou, a gente dá, assim, um grande parabéns para todos nós, professores, que nós temos uma importância muito grande na vida de muitas pessoas, né? Não só dos alunos, mas a gente acaba inferindo até no comportamento dele com relação à própria família e à sociedade. Então, parabéns para todos nós, né? É uma profissão maravilhosa, difícil, como a Ju falou, não é fácil, mas gratificante. E a gente vai dar uma continuidade hoje da semana retrasada, né, que não deu tempo de terminar, porque o assunto realmente é muito extenso, e se eu ficar falando muito rápido, vocês me parem, vocês abram para pergunta, porque senão como diz, a gente pega a primeira e esquece de pôr a segunda. Então, por favor, me parem, perguntem, porque aqui é um espaço de troca, tá? Vocês contribuem bastante com as colocações, então é importante que vocês participem também. Se vocês não entenderem, quiserem que volte alguma coisa, eu vou voltar um pouquinho para a gente poder chegar, na verdade, no objetivo que eu pretendo com vocês, que é trazer a parte da base da neuroaprendizagem, os princípios da aprendizagem e as redes neurais que estão envolvidas nessa aprendizagem, tá? Então, só que para a gente chegar lá, eu preciso retornar um pouquinho de alguns pontos que nós já conversamos há 15 dias atrás, tá? O que a neuroaprendizagem traz, a neurociência traz para a neuroaprendizagem? Que, assim, ela aponta que todo bom ensino, né, ensino bem estruturado, bem sucedido, ela vai acabar tendo uma provocação de mudanças nas conexões sinápticas, ou seja, nas redes que as células formam para processamento das informações. Então, toda vez que a gente tem um bom ensino, uma mobilização melhor com relação aos estímulos que nós ofertamos aos alunos, nós conseguimos fazer essas mudanças, tá? Essas mudanças são importantíssimas e elas é que promovem, na verdade, uma boa aprendizagem. Ela acaba sendo, assim, ela mobilizando áreas do sistema nervoso que antes talvez não entrassem para a constituição da informação. Então, toda vez que a gente motiva eles, que a gente coloca eles em movimento, a gente faz com que ele pense, que ele participe, né? A gente provoca alterações, inclusive estruturais, na parte do sistema nervoso. E essas mudanças só vêm a contribuir, na verdade, para um melhor aprendizado, tá? Então, nós temos uma base, que normalmente é feita o quê? Pela memória, porém, nós temos a possibilidade de ampliar cada vez mais essa aprendizagem. Isso que é uma coisa interessante, bonita no ser humano, essa parte de fortalecimento de cognição, né? De adquirir conhecimento. Nós somos pessoas passíveis disso, né? Então, é importante a gente sempre estar fazendo o quê? Promovendo, na verdade, estímulos, motivando os alunos para que eles consigam, na verdade, sempre chegar numa solução, ou seja, ter ações baseadas nos aprendizados que eles têm, tá? Então, como que a gente estrutura a aprendizagem? A aprendizagem, ela sempre vai ocorrer
quando a gente tiver o quê? Mudanças estruturais e funcionais no nosso cérebro. Então, todos os estímulos, quando chegam com intensidade e são processados de uma maneira mais profunda, ela acaba gerando sempre uma aprendizagem, como eu disse lá no início. Então, esse estímulo chega no sistema nervoso, né? Ele provoca alterações nas conexões nervosas, nas redes neurais, e essas mudanças só vão fazer o quê? Ampliar as operações mentais que nós temos. E quanto mais a gente amplia, mais conhecimento a gente vai tendo, tá? Isso se dá para perceber com as mudanças de comportamento das pessoas, dos alunos, né? Mediante a aprendizagem que nós oferecemos a eles. Então, a gente vai voltar um pouquinho também, falei um pouco sobre isso a semana retrasada, mas a gente tem que voltar para entender como que realmente funciona a parte fisiológica daqui dessa máquina maravilhosa, desse órgão tão importante que nós temos, né? Então, a primordial função do cérebro, na verdade, é manter o meu organismo, tá? E ele faz isso de uma maneira automática, porém, esse manter meu organismo é uma das funções, assim como o do pulmão, fazer troca. Então, a função do cérebro é manter meu organismo em equilíbrio, para que ele esteja em bom funcionamento e eu possa executar as ações, né, pertinentes à pessoa. Então, essa parte automática vai continuar sempre fazendo, só que ele tem uma capacidade imensa de fazer muitas outras tarefas, né, devido a estímulos que ele consegue captar. Então, ele trabalha de uma maneira muito ativa, né? É claro que quanto mais estímulo a gente dá, mais ativo ele fica. E mais mudanças ele também tem e vai mostrando isso através dos nossos comportamentos, que, na verdade, arremete a entendermos que nós temos aprendizagem, tá? Então, como que ele vai funcionar fisiologicamente? Ele sempre vai ter 4 eventos importantes, que é a entrada da informação, o processamento, a análise e processamento dessa informação. Quando analisada e processada, ela vai ser armazenada em memória, tá? Às vezes de curto prazo, às vezes de longo prazo, dependendo do estímulo que foi oferecido, e a saída da informação através da resposta que vai gerar a ação do indivíduo. Então, vamos pensar num exemplo para isso de novo. Eu preciso atravessar a rua, tá? Para nós parece uma coisa tão simples, né? É automática, na verdade, mas não é bem automático. Ela é consciente. Então, eu estou na calçada, preciso atravessar a rua. Eu tenho essa situação, problema. Aí, eu tenho o quê? O primeiro estímulo que eu tenho é entender a rua. Então, é um estímulo visual, entender o espaço da rua e o espaço que eu tenho, a distância que eu tenho do carro que está vindo. Então, eu tenho a entrada da informação através da percepção visual. Vai ser processada lá no lobo temporal, né? Essa informação vai chegar pela via perceptiva visual, vai lá para o occipital, que é uma região do cérebro, ela vai ser interpretada o quê? A distância do carro e a distância da minha distância até a outra rua, até a outra calçada que eu tenho que passar, tá? Só isso não vai bastar para que eu atravesse a rua, só ter essa percepção. Então, vai ser integrado também a essa informação uma regiãozinha do lobo parietal que vai mostrar para mim, fazer com que eu entenda aonde está meu corpo, a posição que está meu corpo em relação ao carro e a relação à própria calçada que eu estou e a que eu vou chegar. Então, uma mostrou a distância, a outra vai me mostrar o meu ponto inicial, né, meu ponto de partida. Então, ela vai fazer a compreensão do meu corpo com relação a isso. Só que isso também não bastou para eu atravessar a rua. Aí eu tenho que pegar uma região do temporal que vai me trazer e vai arremeter às circunstâncias de que, se eu não tiver um cálculo real da velocidade que eu tenho que atravessar essa rua, vai acontecer alguma coisa comigo. Então, isso também vai arremeter informações que estão na minha memória, está relacionado também com a parte da afetividade junto ao sistema límbico,
tá? Então, essa região fica lá no temporal. Mas, para que tudo isso, ó, que eu tenho entendimento do meu corpo, que eu tenho entendimento do que é o carro, a distância, o que eu vou ter que fazer? Como que eu vou executar essa ação agora? Eu tenho que ir lá na minha parte frontal, aonde trabalha com a parte de planejamento consciente motor, e aí eu vou calcular exatamente a velocidade que eu tenho que atravessar, qual perna que eu vou usar primeiro, a direita, a esquerda, como que vai ser o sequenciamento dos meus passos para que eu tenha que atravessar essa rua, tá? Então, eu envolvo muitas áreas numa coisa tão simples, né? Imagina isso quando a gente está ofertando estímulos para que um aluno tenha aprendizado sobre o conteúdo X. Então, imagina a quantidade de eventos que acontecem aqui dentro, né? E sempre nessa sequência. Eu tenho uma recepção, ou seja, uma entrada da informação através de canais perceptivos, né? Eu tenho um processamento, uma análise de tudo isso que está entrando, de todo esse estímulo. E lembra que o estímulo tem que ser o quê? Super bem estruturado para que ele acione a região de tálamo e ele fale assim, ó, o tálamo, isso é muito importante, então vamos dar prioridade para isso, né? Então, essa parte sensorial, né, sensitiva, acaba atingindo o tálamo consegue compreender a importância disso, porém ele não dá resposta. O que ele faz? Ele leva para as vias superiores, né, para os lóbulos, onde eu tenho as células nervosas, e ela vai ser analisada e processada, e de uma maneira super integrada. Então, eventos, por mais simples que sejam, eles requerem 3, 4, 5 áreas para executar o quê? Um bom processamento. Esse bom processamento, normalmente, né, para quem não tem nenhuma alteração fisiológica, acontece um armazenamento, ou seja, cria-se memória, ou curto prazo, ou longo prazo, e a partir daí ele vai fazer o quê? Agora eu vou executar a ação, então eu tenho que sair pela via motora para informar tanto as minhas glândulas, porque vários eventos alteram a parte do próprio organismo, né, da fisiologia. Por exemplo, um cachorro late num portão, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Disparar o nosso coração, porque tem um descarrego enorme de noradrenalina. E é claro que a gente leva um susto, né? Então, a gente tem eventos fisiológicos e também tem as ações, né? De movimentação, normalmente. Ou de expressão, ou de, assim, expressão oral, né? Então, tem o quê? A saída. Então, sempre vai ser uma entrada, um processamento, armazenamento e uma saída da informação. Se a gente levar lá para a escola, isso é os mesmos eventos, tá? Que eu acabei de falar da atravessar a rua, de levar um susto com um cachorro hora que a gente passa no portão. Eu ofereço um estímulo para o meu aluno, esse estímulo vai ser processado automaticamente. Se ele tiver alguma coisa parecida, ele vai resgatar a memória e vai armazenar mais um pouco, tá? Então, ele vai aumentar mais ainda essa informação com relação a esse estímulo que eu dei. E depois eu vou sair, ou seja, vai sair essa informação processada. Vou ter o quê? A expressão do que eu aprendi, tá? Então, ele vai funcionar dessa maneira em qualquer situação, seja ela em aprendizagem acadêmica ou uma aprendizagem global, geral, do meu organismo com relação à sociedade, com relação a comportamentos, tá bom? Então, ó, nós também comentamos isso, né, com relação ao aprendizado. O cérebro, ele está programado para fazer as funções fisiológicas, tá? Para manter meu corpo. Porém, ele tem uma capacidade muito grande de trabalhar e ele requer estímulos, tá? Então, quando a gente envolve o aluno, quando a gente faz ele resolver as coisas, né? Quando a gente dá informação, dá estímulo, a gente vai fazer com que esse cérebro, ele libere, né? Vai fazer com que o meu organismo libere um neurotransmissor que a gente chama de dopamina. Essa dopamina, ela vai atingir uma região de hipotálamo muito importante que trabalha com o sistema de recompensa. E o cérebro trabalha assim. Então, tudo que chegar, que for processado, vai acabar chegando nessa área.
E essa área, ela deixa o cérebro super bem. Independente se o estímulo é bom ou ruim, tá? Independente, bom ou ruim, assim que eu falo, se o evento, né, se for uma coisa boa ou se for uma coisa ruim, né? Independente disso, o cérebro vai gostar. Então, se for, mesmo que seja um evento que não seja tão agradável, por exemplo, você levar um susto, não é agradável, eu não gosto, pelo menos. Ou você ficar feliz com relação a alguma coisa, ou você aprender uma coisa nova. Então, isso vai mexer, né, com toda a configuração do sistema nervoso e vai ter acionamento desse sistema de recompensa. Então, o cérebro vai ter que ter uma sensação muito positiva com qualquer informação que ele chegue a processar, tá? E isso é legal a gente pensar, né? Então, é importante que a gente seja, assim, e sempre insira esse aluno, sempre está, assim, deixe ele em movimento, né? Que a gente coloque ele para acionar melhor esse sistema nervoso que ele tem. E todo mundo tem capacidade, uns mais, outros menos, mas todos nós temos, tá? Uns são mais rápidos, outros mais lentos, porém, com um estímulo suficientemente forte, nós conseguimos fazer isso, tá? Então, uma outra coisa que a gente conversou também sobre o processo de aprendizagem, e a gente não pode deixar de tocar sempre, é a parte da atenção. A atenção, assim como a memória, a base da aprendizagem, a atenção é a porta de entrada. Então, por que a porta de entrada? Quando a gente foca na informação, ou seja, no estímulo, nós conseguimos captar ele de uma maneira melhor. Se nós captamos ele de uma maneira melhor, automaticamente, aquela regiãozinha lá do tálamo vai dar mais importância para isso, tá? Ele vai selecionar, mediante a todos os outros estímulos, esse estímulo que está chegando mais forte, mais intenso. Então, porque se a gente tiver atenção, a gente vai focar nesse estímulo. Né? Eu lembro de eu ter comentado a semana retrasada que mesmo quando a gente pega aquele aluno que parece que está totalmente disperso, e a gente chama a atenção dele e fala assim, ó, olha aqui, escuta, prestem atenção. O próprio cérebro, no automático dele, ele vai focar em alguma coisa, ou na sua voz, ou na sua visão, né? Então, ele vai fazer isso. É claro que nós estamos contando com muitos jovens, né? Que são super dispersos, né? A idade deles acomete eles serem assim. As crianças são um pouquinho menos, mas os jovens, os adolescentes, eles são bastante dispersos. Por isso que nós temos que estar sempre o quê? Chamando a atenção dele, porque a atenção, ela vai trabalhar com relevância, ela vai trabalhar com priorização, com seleção. Isso é importante, a gente sempre estar pensando na hora de estar fazendo as intervenções junto aos alunos. Então, como que a gente vai chamar a atenção dele? Né? Quais as maneiras? É muito importante a gente pensar nisso. Por exemplo, se eu chamar a atenção só com a minha voz, eu vou ter só o canal auditivo, né, a percepção auditiva. Se eu chamar a atenção, ó, olha aqui na lousa, eu estou usando tanto a parte auditiva quanto eu estou usando a visual. Aí eu vou aprimorando essa entrada de estímulo, tá? Então, toda vez que a gente puder trazer mais e mais chamada, na verdade, nós vamos focar mais a atenção dele, né? Então, ele vai ter mais interesse, inclusive. Além de eu acionar essa parte da atenção, eu vou trazer um pouco mais da parte da afetividade, que está relacionado completamente com a parte da aprendizagem também, tá? Então, além da atenção, a gente também tem o quê? O processo de memória, né? Então, sempre lembrar, ó, a atenção é uma coisa importante, então, eu vou planejar minha aula. Como que eu vou fazer para que o aluno foque nisso? Para que isso faça com que ele entenda a importância e dê um significado mais afetivo para isso. Então, é importante a gente pensar nisso, tá? Tem professores que conseguem fazer isso mais tranquilamente, outros menos, mas temos que fazer para estar sempre o quê?
trazendo esse aluno a aprender, na verdade, atenção e dar importância para a aprendizagem. Outra coisa, como eu já disse, a memória, né? O que vem a ser a memória? Resgate de informação. E ela é a estrutura, ela é a base para a aprendizagem, tá? Então, a gente tem essa capacidade de quê? De reter informações. Essa capacidade de reter informações só ocorre se o estímulo for suficientemente forte para chegar, ser processado profundamente, né, de uma maneira super integrada, e aí sim eu vou constituir o quê? Uma informação que pode ser armazenada. Então, muitas vezes a gente acha que ele guardou, né, que o aluno guardou as coisas e tal. Não, não guardou, não. Então, eu preciso dar de novo um estímulo, talvez parecido, para que eu tenha o quê? Aquele processamento inicial que ele teve, mesmo que tenha sido pouco, ele guardou alguma informação, ele guardou. Então, eu vou resgatar aquilo e vou pôr mais um pouquinho de coisa. Aí eu vou tendo o quê? Um processo real de aprendizagem. Então, ele não vai conseguir aprender tudo de uma vez. A gente vai construindo isso ao longo das nossas aulas. Nós conseguimos construir a aprendizagem para a gente chegar no final e ter o quê? Um bom comportamento, ou seja, uma ação coerente com tudo aquilo que a gente ensinou para ele, tá? Então, o processo de memória sempre é a base da nossa aprendizagem em geral, não só acadêmica, como qualquer outro evento que a gente tenha que realizar. Então, pensa assim, ó, o que é a memória? Eu vou resgatar uma informação, porque o estímulo que eu tive de novo, né, novamente, ele é muito semelhante, ou até às vezes é às vezes é o mesmo estímulo, só que é claro que cada um vai captar de uma maneira, e a mesma pessoa às vezes capta esse estímulo de maneira diferente, tá? Então, eu captei esse estímulo, eu reativei algumas informações, para quê? Para que eu não precise fazer o processamento inicial todo de novo. E aí, o que eu tenho com isso? Eu tenho, na verdade, à disposição células, né, nervosas que estariam para processar totalmente aquela informação, elas ficam disponíveis para quê? Para estabelecer novas conexões. Então, eu pego a parte que eu já tenho e eu deixo essas células que estariam envolvidas no processamento livres para quê? Para que elas ativem outras áreas e consiga entender melhor essa informação. No que eu tenho essa reativação pelo estímulo, eu automaticamente ativo os meus processos da imaginação e criatividade. E isso vai acabar fazendo uma nova reorganização funcional. Por quê? Porque essas células que estariam trabalhando para processar vão ficar livres e elas podem estar ativando outras células ou até mesmo atingindo outras redes que até então não estavam no circuito para processamento daquela informação. Isso faz a gente fazer essa reorganização funcional. Isso é importante. Então, a gente resgatar, a gente libera, na verdade, força-tarefa para fazer o quê? Uma nova reestruturação cerebral. Ou seja, vai ampliar o processamento. Se vai ampliar o processamento, automaticamente nós vamos ter uma aprendizagem melhor, mais fortalecida, tá? Então, eu já brinquei com vocês disso da outra vez. Então, a gente não consegue completar essas frases? Eu preciso de uma palavra-chave ou apresentar uma palavra. Não, eu não preciso. Eu consigo automaticamente fazer o quê? Completar isso. Por quê? Porque nós que já somos adultos, né, que já somos alfabetizados, nós temos uma quantidade de memória, de palavras, né, de léxico, na verdade, que a gente chama, lá na minha memória, que não precisa fazer com que eu
tenha uma palavra de apoio para eu completar uma frase. Então, a gente já tem essas palavras, né, da nossa língua materna guardadas aqui dentro. Então, toda vez que eu precisar dela, e ela vai fazer aqui, o que eu tenho de estímulo? Eu tenho a frase, eu tenho que completar ela, né? Eu tenho que chegar no final dela, ou seja, eu tenho que resolver esse problema. Então, o meu estímulo é o quê? A frase inicial, e aí eu tenho os pontinhos que vai fazer o cérebro entender que eu tenho que completar essa frase primeiro, para ter significado. E a gente consegue, eu acho que vale a pena. Se ela acha que vou ajudar, está redondamente enganada. Depois de muitos anos, o segredo vem à tona, o produto estava danificado, devolvi e pedi meu dinheiro de volta. Então, são palavras que, independente da localização do texto, a gente consegue completar. Por quê? Porque nós temos memória, tá? Então, eu só trouxe para vocês entenderem como que funciona a memória. Então, eu tenho um acervo muito grande de palavras já, né, guardadinhas aqui. Eu tenho minha situação problema, que é o quê? Completar essa frase. Então, eu tenho o quê? O estímulo, que é visual, no caso aqui, né, da frase inicial, e eu tenho que completá-la. E meu cérebro consegue ir lá, com toda a codificação que ele faz do início ou da frase que ele está processando, ele consegue decodificar isso e ir lá na memória falar assim, essa palavra encaixa perfeitamente para dar sentido a essa frase. Então, é um processamento muito rápido, porque, captei, eu decodifiquei toda essa frase, fui lá na minha memória, resgatei o que vai encaixar e ainda vi que dá o quê? Sentido àquela frase que eu coloquei. Então, tudo ao mesmo tempo e muito rápido, né? Ele faz isso porque a gente já tem o quê? Uma base. Por isso que é importante a gente sempre estar fazendo, assim, propiciando, né, na verdade, para o aluno, momentos aos quais ele consiga processar muito bem a informação e que ele elabore estratégias de memorização. Então, estratégias que ele o próprio cérebro vai fazendo para memorizar as coisas, tá? Ele não é decorar, e sim entender o que está acontecendo. Quando ele entender bem o que está acontecendo, ele vai o quê? Processar melhor. Se ele vai processar melhor, ele vai ter vai adquirir, na verdade, uma memória de longo prazo, tá? Adentrando mais um pouquinho, nós trabalhamos com habilidades e competências, né? O cérebro, ele também trabalha com o quê? Com habilidades. Ele tem que ter habilidades para executar as funções, né? Então, as habilidades que estão envolvidas no cérebro para ele ter aprendizagem, seja acadêmica ou não, são o quê? Pontos de atenção, velocidade de processamento. O que vinha a ser essa velocidade de processamento? É a capacidade, na verdade, do quê? De processar a informação. Então, cada um consegue fazer isso de uma maneira. Quanto mais a gente ativar o sistema nervoso, mais estímulo ele tiver, mais rapidamente os alunos conseguem realizar o quê? Esse processamento, tá? Então, a velocidade de processamento é o tempo que leva para ser processado a informação. A gente também tem a parte de uma habilidade que é a flexibilidade mental, que vem a ser nada mais do que a capacidade dele se modificar. Eu estou falando desde o primeiro slide. Então, como a gente aprende? Modificando o nosso cérebro, tá? Fazendo o que as células nervosas consigam se reestruturar, né? Ou fortalecer a sua estrutura que já tem para ter aprendizado. Então, quando a gente fala em flexibilidade mental, eu estou falando do processo que ele tem de adaptação, de modificação, tá? Codificação e decodificação é o que? É o entendimento tanto dos códigos e símbolos, né, que venham a chegar no meu sistema nervoso, decifrar. Então, é codificar, é entender a sequência, é parear a informação e assim por diante.
O processo de recuperação envolvido o quê? Na memória, que é a base para todo e qualquer aprendizado, e o raciocínio, que é a capacidade de mobilizar várias áreas, né, para a gente conseguir, na verdade, que essas áreas se conectem e conversem entre si e traga uma solução para a minha situação, problema. Então, são habilidades essenciais para que a gente tenha, na verdade, aprendizagem, tá? São as habilidades que o cérebro necessita para trabalhar perfeitamente como ele já o faz, tá? Então, como que a gente vai entrar um pouquinho mais na parte neural agora, ou parte mais fisiológica, para que vocês consigam minimamente entender como que se processa tudo aqui dentro, na verdade, tá? Então, vamos partir do quê? Da célula nervosa. Elas são chamadas de neurônios. Esses neurônios, eles conversam, na verdade, com as outras células através de um evento que a gente chama de sinapse, né? É como se fosse o nosso WhatsApp. Ela faz a mesma coisa com a outra. Então, com a amiguinha dela, com a célula que está próxima, aí uma vai levando a outra, fazendo o quê? Uma vai conversando com a outra e acaba formando conexões nervosas, redes neurais, tá? Então, os neurônios é o princípio, na verdade, do funcionamento, né, cerebral, é a célula primordial para o funcionamento. Ela tem a capacidade, através da sinapse, de fazer conexões com outras células nervosas. E isso, uma vai levando a outra, uma vai desencadeando a outra, levando essa informação, fazendo verdadeiras redes que são, muitas vezes, entrelaçadas com outras, para a gente sempre estar, o quê? Gerando uma resposta importante para quê? Para a gente ter a ação daquela situação a qual nós estamos tendo que resolver, tá? Se eu estiver falando muito rápido, vocês parem, tá bom, gente? É excelente, Leandra. É que eu desembesto, como diz, né? A gente desembesta falar e acha que tá todo mundo entendendo tudo, né? Até agora o chat está quietinho, tanto no YouTube quanto aqui no Teams. Tá, obrigado, Brumada. Então, para a gente poder fazer tudo isso, a gente tem uma característica muito importante do nosso cérebro que a gente chama de neuroplasticidade ou plasticidade neural. Essa capacidade que meu cérebro tem, na verdade, é de permitir que sempre nós consigamos estabelecer novas conexões. Então, meu cérebro, ele é plástico, ele é lábil, ele é modificável, tá? Ele consegue deixar acontecer coisas novas a todo momento aqui dentro. E isso é importante, porque quanto mais plasticidade eu tiver, mais capacidade de mudança que eu tiver no cérebro, mais eu vou ter aprendizado, tá? Então, a gente chama até, cuidado com essa palavra regeneração, porque não regenera. O cérebro não regenera, perdeu um pedaço, perdeu. É diferente do fígado, por exemplo, que dependendo da situação, você tem uma regeneração. Então, é um órgão que não tem regeneração e não tem reposição celular. Porém, a gente chama de regeneração funcional. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de, por exemplo, eu tive rompimento de uma conexão, ele tem a capacidade de estabelecer outra conexão desde que a célula esteja preservada. Então, ele tem, esse neurônio X, ele está muito cansadinho, ele já não está indo muito bem no processamento. Então, eu vou pegar o Y. O Y vai fazer a mesma função que ele e ele está com toda a energia. Então, ele tem essa capacidade, isso é importante, tá? Ele consegue perceber que existe a necessidade de trocar essas conexões, de ampliar essas conexões, tá? E é claro que ele entende isso vindo do estímulo que ele recebeu. Então, essa plasticidade, ela é muito importante ocorrer. E ela ocorre muito mais rapidamente na criança. Por que na criança? A criança, desde que ela nasceu, tá? Saiu da barriga da mãe, ela tem o quê? Ela tem as conexões que levam ela a
respirar, né, a estar ali fisiologicamente. Porém, muito pouco fortalecida. Ela não está tendo todos os estímulos que estão aqui no externo. A hora que ela começa a entrar em contato com os estímulos externos, as células nervosas começam a estabelecer redes neurais. Aí elas vão fortalecer as que elas já têm da parte fisiológica para manter uma homeostase no corpo, né, um equilíbrio, e também vai estabelecer novas. Por quê? Porque ela tem uma capacidade imensa. As células ainda estão em processo, né, de fazer as integrações. Então, quanto mais a gente vai tendo informação, mais rede a gente vai fazendo. Aí eu lembro uma vez que perguntaram para mim, então adulto não aprende? Adulto aprende, mas não com tanta rapidez e facilidade de conexão, pelo menos com relação à parte fisiológica, do que uma criança, tá? Ele consegue ter um aprendizado, às vezes, muito mais rápido do que a criança, por quê? Pelo processo de memória que ele já tem. Mas, se for fisiologicamente, a capacidade de aprendizado é muito maior da criança, porque ele consegue promover essa plasticidade com mais rapidez e com mais fortalecimento. Tá? Então, não é que o adulto aprende menos do que a criança, pelo contrário. O adulto até aprende muito mais rápido do que a criança, porque ele tem um processo de memória. Então, eu vou resgatar aquilo que eu já tenho de informação. Eu só vou acrescentar uma informação a mais. Tá? A criança não, vai sair do nada, vai começar a constituição da base. Tá? E conforme vai aumentando, vai tendo mais aprendizagem. Então, pensar. Essa é uma capacidade extremamente importante que nosso sistema nervoso tem, tá? De poder, na verdade, sempre desenvolver novas conexões. Essas novas conexões só vão o quê? Auxiliar e mostrar o quão fortalecido fica a aprendizagem. Por quê? Porque eu tenho verdadeiras redes que acabam agregando para processar toda a informação que chega para o sistema nervoso. Então, sempre assim, plasticidade neural ou neuroplasticidade, a gente parte de que a gente tem um cérebro, na verdade, que é mutante, ou seja, ele é passível de se modificar, ele é plástico, ele é moldável, ele é maleável. E esse cérebro promove, na verdade, o quê? Possibilidade de mover e acionar talvez áreas que não estivessem envolvidas no processo daquela informação para gerar uma informação, tá? Então, é a capacidade, ele consegue mover outras regiões, ele consegue agregar, ou até mesmo acionar naquela própria rede que ele tem, outras células que ainda estejam lá quietinhas, esperando o momento delas para trabalhar e fortalecer mais ainda essas conexões e essas redes que ela já tem, tá? Trabalhando de uma maneira um pouco mais ativa. Isso vai acarretar no quê? Numa aprendizagem. Como que a gente vê isso, essa aprendizagem? Através dos comportamentos que nós aprendemos, né? Que nós ampliamos, que nós aprimoramos. E como que a gente pode estar promovendo essa parte da plasticidade neural, se for pensar? É claro que oferecendo o quê? Estímulos para os nossos alunos. Quanto mais eu oferecer estímulo, mais ele vai ter essa capacidade de ativação, tá? Essa ativação que a gente chama de ativação ginástica neural. Então, olha, até a célula neural faz ginástica, menos a pessoa que está falando com você. Então, a gente chama de neuróbica, um evento que a gente elenca como neuróbica. Então, o que é? O que vem a ser isso aí? É o quê? A ativação, na verdade, dessas células nervosas, tá? Fazer com que elas se mexam, que elas falem, não, eu preciso de você, tá? Então, vamos conversar para a gente poder processar melhor essa informação que está chegando para a gente, né? Então, é fazer com que essas células, elas consigam ter uma ativação melhorada com relação à informação que está vindo, tá? Então, com o objetivo, na verdade, dela, é ampliar as redes neurais,
Então, toda vez que a gente faz essas células nervosas ficarem, ficarem mais ativas, a gente acaba fazendo o quê? Desenvolvendo mais conexões, fortalecendo as que eu já tenho, tá? Isso traz coisas importantes, como a gente deixar o cérebro muito mais ativo, né? Traz vertentes para a gente poder solucionar as situações, ou seja, eu sempre resolvia daquela maneira, usava aquela via para resolver aquela situação, problema que me chegava, né, com o estímulo que me chegava. Fazendo essa neuróbica, eu tenho a possibilidade de achar novas coisas, porque eu vou agregar nessa rede coisas que antes não tinha. Então é importante também para isso, porque eu resolvo mais rápido. Eu tenho um processamento mais rápido, eu resolvo mais rápido a situação, tá? Eu vou também fazer o quê? Tirar o cérebro do automático, vou tirar ele daquela rotina. Lembra que a rotina dele é o quê? Preservar meu corpo, fazer meu corpo funcionar tranquilamente aqui, com todas as funções que ele executa, né? Sistema circulatório, respiratório, urinário, gastrointestinal e assim por diante. Então, é isso que ele está fazendo aqui dentro. Então, vou tirar ele dessa rotina dele. Vou oferecer estímulo, vou fazer essas células pensarem, né? Conversarem, se conectarem, para que eu saia da rotina e consiga ficar mais ativo ainda. Isso também vai fazer o quê? Fazer com que o cérebro vá buscar alternativas e ele tem essa capacidade de flexibilidade mental. Ele vai buscar alternativas para resolver situações e problemas. E, obviamente, ele vai promover o quê? A plasticidade neural, que é tão importante para o aprendizado, tá? Porque quanto mais plasticidade eu tiver, mais aprendizado aprimorado eu tenho. Então, essa neuróbica, na verdade, ela capacita as células nervosas, ela traz ativação, né, delas, contribuindo para um aprendizado muito mais rápido. Quando eu tenho isso, eu acabo liberando muito mais o processo de criatividade e elaborando melhores estratégias. As estratégias vão acabar fortalecendo o quê? O processo de memorização. E o processo de memorização é a base para a aprendizagem, para cada vez ampliar mais a aprendizagem. Então, liberando o processo de criatividade e a estratégia, eu consigo melhorar também o quê? A aprendizagem, tá? Essa criatividade vai fortalecer e contribuir com relação à parte tanto de raciocínio quanto à parte de concentração. Então, concentração, raciocínio e memória são 3 eventos extremamente importantes para a gente ter o quê? Aprendizagem. Então, toda vez que eu praticar essa aeróbica dos meus neurônios, eu vou fazer com que a pessoa, na verdade, que o indivíduo, tenha um aprendizado mais rápido, tá? Vamos lá. Como que a gente pode fazer essa aeróbica? Quando a gente tiver a mobilização de vários sentidos, tá? Quando a gente mobilizar a maioria dos sentidos que eu puder para que eu tenha um aprendizado, melhor vai ser esse aprendizado. Então, a gente tem que sempre estar contando, na verdade, com a mobilização não só dos sentidos, que é a parte sensorial, mas também da parte cinestésica, que é a parte muscular, né? Da parte emocional, que trabalha junto à afetividade para o aprendizado. Então, é importante que a gente mobilize a maior quantidade de sentidos possíveis junto ao indivíduo para que ele tenha uma melhor aprendizagem, bom? Então, é importante a gente sempre estar fazendo o quê? Envolver o aluno, envolver a pessoa naquele processo de aprendizagem. Então, toda vez que a gente envolve, a gente acaba fazendo com que ele tenha processamentos de sentidos que acabem agregando a informação. Se eu tenho a entrada da informação por várias vias, por vários sentidos, automaticamente essa entrada, essa informação, ela vai chegar com uma intensidade tão grande que é impossível dela não ser muito bem direcionada
e tão rapidamente direcionada, tá? Então, toda vez que eu agregar não só um sentido, não só o ouvir, não só o ver, mas sim colocar ver, tocar, toda vez ou se mexer, tá? Fazer com que a pessoa se envolva mesmo, eu tenho automaticamente vários canais de entrada da informação daquela mesma situação, problema. Eu tenho vários canais e esses canais em conjunto chegam com uma intensidade que fala, ó, impossível você não dar prioridade para aquilo, para isso aqui. Esse evento é mais importante do que tal evento. Então, faça um processamento melhor disso, tá? Então, sempre promover, mobilizar o máximo de sentido que eu tiver da pessoa para que ele tenha melhor um aprendizado. Isso vai acabar o quê? Trazendo, né? A proposta de a gente fazer isso é sempre estar trazendo o quê? Mudanças com relação à parte de comportamentos. Isso mostra que houve aprendizagem. Toda vez que a gente vê mudança de comportamento, a gente vê que teve uma aprendizagem, tá? Introduz o inesperado, fazendo com que ele seja desafiado a buscar e trazer soluções, né? Quebra a rotina, tira ele daquela condição de receptor. Isso é importante, a gente pensar. Nossos alunos hoje, nem culpa deles, nem culpa de professor, não é culpa de ninguém, na verdade. Eles estão, pela própria dinâmica de desenvolvimento que nós temos, né, na parte social, cultural, eles estão numa zona de conforto muito grande, né? Todos os nossos adolescentes estão assim, todas as nossas crianças, elas só recebem, elas não elaboram, elas não participam, né? É uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo. Elas são totalmente diferentes de nós. Elas recebem muito mais. Nós tínhamos que correr muito mais atrás para ter a informação. Para eles é tudo muito fácil, muito rápido, e isso vai fazendo com que eles acabem se colocando como receptor, tá? Não é só a escola, é a própria família, a própria sociedade faz isso, né? Com toda essa informação que eles têm muito rapidamente, eles não precisam ir buscar. É muito fácil, é tudo muito tranquilo. Então, a gente tem que aprender, na verdade, a tirar ele dessa zona de conforto. A gente fazendo isso, a gente vai acabar quebrando essa rotina. E a gente tira, na verdade, quem? O cérebro da zona de conforto. A gente vai fazer ele pensar, a gente vai fazer ele se mobilizar. E se a gente faz isso, a gente automaticamente vai promover mais plasticidade. Por quê? Porque nós vamos ativar melhor a célula. Tá? Então, por isso que eu vou insistir de novo, envolve o aluno na aprendizagem. Sempre eu vou estar conseguindo fazer isso, hora mais, hora menos. Mas sempre que possível, envolver ele na aprendizagem. Não dá nada pronto para ele, mas dá condição para que ele vá buscar. Isso é importante, isso vai trazer aprendizagem real para a pessoa. Porque quando ele vai buscar, ele vai chegar numa resposta. Sempre é a que eu quero? Talvez não. Mas ele pode estar aprimorando, porque eu sou mediador da aprendizagem dele. Eu posso estar proporcionando situações às quais ele consiga elaborar cada vez melhor uma resposta para aquele aprendizado que eu quero que ele tenha, né? Que eu necessito que ele tenha para poder ir ampliando cada vez mais. Hoje eles estão quietinhos, né, Mada? Então, ó, a gente, na verdade, vai fazer o quê? Ó? Quando nós tiramos nosso cérebro só daquela parte automática, automaticamente nós temos mentes mais afiadas, mentes mais claras, né? Mais trabalhadoras. Então, desafiando o nosso cérebro, a gente sempre tem que lembrar, na verdade, quando a gente desafia nosso cérebro, a gente tem que lembrar que ele gosta. Lembra que ele tem um descarrego, na verdade, de noradrenalina, de dopamina, né, de vários neurotransmissores que vai atingir aquela parte do quê? Da sensação boa que ele sente. Então, quando a gente desafiar nosso cérebro ao aprendizado, ele vai gostar. Tá? Eles gostam disso. O cérebro gosta disso.
ele automaticamente, se a gente também ampliar todo esse funcionamento, ele mesmo, por si só, vai procurando e elaborando estratégias diferenciadas para quê? Para a memorização, que é a base para o aprendizado. Então, ele vai elaborar novas estratégias de memorização. Ele vai conseguir resolver melhor as situações, problemas que chegam para ele com mais, vamos lá, velocidade de processamento dessa informação. Então, ele vai ser mais rápido para ter essa resposta, vai procurar 1000 vias de solução e não somente uma, porque essa uma pode vir dar errado. Então, ele vai buscar alternativas para solucionar e vai também absorver melhor. Então, ele vai aprender, na verdade, se ele estiver mais ativo, ele vai conseguir captar melhor a informação. Ele vai ter uma entrada melhor desse estímulo. Ele vai ter uma captação melhorada dessa informação. Se isso for melhor, o que vai acontecer? Automaticamente o processamento vai ser melhor também, né? Vai ser mais aprimorado. E se isso for mais aprimorado, eu vou ter, na verdade, uma constituição de um aprendizado muito mais eficaz do que aquele que ele está mais pacífico, né? Então, sempre a gente tem que estar fazendo isso. A gente tem que estimular o nosso cérebro. Como que a gente pode estar estimulando ele? Através de eventos que sempre resgatem a memória, sempre priorizar essa retomada, esse resgate, né? Para quê? Para que eu tenha células que possam estar disponíveis para o processamento mais aprimorado. Fazer com que ele crie estratégias, né? Que o nosso cérebro crie estratégias de memorização. Eu não preciso impor nada disso. O próprio organismo, o próprio cérebro faz isso, desde que ele entenda a necessidade de ser feito. Ele não sabe. O cérebro, na verdade, ele é burro, tá? Porém, ele é maleável. Então, se eu der informação para ele, aí ele vai falar, tá, então é isso, eu posso fazer isso com essa informação. Então, ele vai elaborar estratégias por si só, desde que a gente dê um estímulo. Vai melhorar a parte de coordenação motora, vai trabalhar também com a parte de raciocínio lógico, concentração, pensamento criativo, que eu preciso muito. Eu tenho que ter criatividade para resolver situação, problema. E também vai focar mais, tá? Então, todos esses eventos, né, a gente acaba executando jogos, são maneiras interessantes da gente pensar, né, de exercitar o cérebro. Promoção de debates, fazer com que o aluno faça esse tipo de observação, aprenda a argumentar, se colocar, faz com que eu tenha um exercício interessante. Leitura de obras, seja ela na escrita ou visual, fazer com que ele tenha essa percepção e depois argumente sobre aquilo. Então, são coisas que ajudam e auxiliam bastante com relação a gente pôr esse cérebro para trabalhar ativamente, tá? Como que a gente pode estar também fazendo isso? Fazer o quê? Colocar o indivíduo a pensar de forma investigativa. Como eu disse agora de pouco, tira ele dessa zona de conforto, né? Vamos fazer ele se mexer. Tira ele dessa passividade. Faça com que ele procure. Faça com que ele não tenha uma resposta para aquilo, mas dê alternativas para que ele chegue aquela resposta da situação que ele se encontra, né? Isso vai promover, na verdade, conclusões muito mais lógicas, né? Vai estabelecer isso para ele. A gente vai fazer com que ele pense, que ele tenha mais raciocínio, né? Isso vai trazer mais raciocínio para ele. Ele não vai só receber, ele vai receber a informação inicial, mas ele vai ter que procurar aquilo, ele vai ter que achar a solução para aquilo. E nisso ele vai mobilizar muito mais áreas do sistema nervoso que vai trazer uma melhor aprendizagem, tá? Isso também vai trazer para ele, se ele estiver nesse processo, ele fazendo a investigação e não recebendo somente,
o quê? Um melhor estabelecimento de comunicação. Ele vai ser mais claro, ele vai ser mais eficaz, ele vai se fazer entender melhor, tá? Independente que se for oral, se for por escrita, ou se for até por expressão corporal. Então, ele vai se fazer entender, vai aprender a solucionar situações, problemas, com muito mais aprimoramento, independente se ela é simples ou se ela é muito mais complexa. Então, vai trazer o quê? Sempre uma ampliação no ato dele conseguir resolver as situações as quais ele precisa resolver, tá? Vai trazer autoconfiança, porque ele vai ver que ele é capaz de fazer isso sozinho. Ele não precisa, na verdade, que dê todas as respostas para ele. Vai também trazer com isso responsabilidade. Então, toda vez que ele está envolvido, ele vai entender que ele tem responsabilidade com relação à parte da aprendizagem. Então, é importante sempre estar fazendo com que ele entenda que ele é responsável também pela aprendizagem dele, né? Então, são coisas super importantes para o quê? Para o desenvolvimento da própria pessoa. Então, ter raciocínio, saber se colocar, ter autoconfiança, ser responsável, saber solucionar as coisas, são 5 pontos de extrema importância para o desenvolvimento de uma pessoa. E nós queremos isso dentro da escola, promovendo o quê? Dando para ele, oferecendo, na verdade, conhecimento da parte acadêmica, aprendizagem da parte acadêmica, a gente vai sempre estar o quê? Buscando esse desenvolvimento dele, né? Então, se a gente parar para pensar o quão importante isso é colocar ele à frente da aprendizagem, fazer com que ele se mexa, ele vá buscar informação. É claro que nós, professores, vamos fazendo o quê? Nós vamos mediando, nós vamos amparando, trazendo uma informação aqui ou ali, para quê? Para que ele agregue a tudo que ele já está procurando, e ele chegue ao quê? Um entendimento daquilo. Aí ele vai ter uma aprendizagem real e vai conseguir aplicar isso com mais eficiência. Aí realmente ele teve aprendizado, né? E agora eu vou entrar na parte que realmente eu queria chegar desde a semana retrasada, que é falar um pouquinho sobre os princípios da aprendizagem. Nós temos 3 princípios super importantes quando a gente fala no processo da aprendizagem. Esses 3 princípios, ele arremete a entender que cada ser é único e cada um vai processar isso de uma maneira. E nesses 3 princípios eu também acabo tendo 3 redes neurais envolvidas, tá? Então, o primeiro, vamos dizer assim, né? Não é primeiro, mas assim, vamos numa ordem. Eu tenho o primeiro princípio, ele está trabalhando com a parte de envolvimento, tá? Então, ele requer, na verdade, o quê? A motivação do aluno. Então, é envolver, a parte de envolver a pessoa. Isso também está levando a parte da afetividade, tá? Está muito ligado à rede da afetividade, à rede neural da afetividade. Então, eu envolvendo ele, motivando ele, eu vou acionar uma parte da afetividade, que vai trazer com que o aluno goste de aprender, né? Que ele veja importância no aprender. O segundo ponto, a gente vai estar trabalhando com a parte de estratégia, ou seja, a gente tem que apresentar as informações das mais variadas maneiras possíveis para que ele processe melhor essa informação, tá? Então, essa parte é o quê? Da representação, da estratégia, oferecer para o nosso aluno várias maneiras, vários caminhos pedagógicos, várias metodologias que façam com que ele consiga processar cada vez melhor a informação que chega. E ele também tem uma rede envolvida neural com relação a isso. Aí uma terceira é quando a gente tem o recebimento, o retorno dessa informação. Ou seja, quando ele executa, né? Ele executa todo esse processamento e ele vai dar o retorno para a gente, como professor, ou como até a sociedade, de ver os comportamentos diferenciados que ele está tendo.
isso, na verdade, aceita e permite que o aluno se expresse, né? A gente tem que aceitar o jeito que ele se expressa, que ele apresenta aquela informação a qual eu ofereci o estímulo para ele, tá? Então, vou voltar. A parte da gente envolver o aluno, é importantíssimo fazer com que ele goste de estar ali, movimente ele, dê motivação, é uma parte importante. Além de atenção e memória, eu tenho que ter motivação, né? Vai trazer a parte da afetividade, aflorar essa parte da afetividade, ele vai querer aprender. Eu tenho a parte da representação ou da estratégia, ou seja, 1000 maneiras de oferecer isso, tá? Estimulando os sentidos dele, trazendo informações de maneiras diferenciadas, né? Sempre diferenciada? Não. Tem aluno que precisa mais um pouco daquela parte meio que tradicional ainda. Lembra que eles estão em processo de evolução, de entendimento, junto com a evolução com a educação. Tem muita gente ainda enraizada no processo tradicional. E a gente tem que ir devagar, ofertando, porque senão o próprio aluno vai estranhar a maneira a qual você está trabalhando. Né? Alguns, outros não, outros necessitam. E o terceiro, e não diferente, importante fazer o quê? Que ele se expresse. É como eu vou ver esse retorno, tá? Então, são os 3 princípios básicos para a aprendizagem. Se a gente parar para pensar nisso e lembrar na grande diversidade que nós temos em sala de aula, cada um vai processar em conjunto com a rede neural responsável por isso de uma maneira, né? Então, é importante a gente sempre estar pensando com relação a isso. Essas 3 redes, na verdade, elas têm que trabalhar em conjunto. Elas necessitam trabalhar em conjunto. É claro que, ora, uma ou outra vai acabar se destacando, porque eu preciso que essa aqui ative mais agora. Depois eu vou puxar para outra, é como se fosse um efeito em cascata, tá? Então, começou com uma, vai puxando. E elas têm que trabalhar numa sincronia muito boa, para a gente poder realmente ter uma aprendizagem real, tá? Então, as 3 redes que estão envolvidas com relação à aprendizagem é a rede de reconhecimento, as redes, porque cada uma dessas redes neurais, elas também são subdivididas em redes, tá? Em outras redes. Então, são as redes de reconhecimento, estratégica e afetiva. Então, de novo, não posso pensar num aluno separando elas. Elas têm que trabalhar juntinhas, tá? É claro que um aluno ou outro pode ter uma dificuldade no reconhecimento, na parte estratégica, ou até mesmo com relação à afetividade, e isso vai acarretar em dificuldade, tá? Por isso que eu estou falando de novo, ó, as redes neurais, quando a gente pensa nas redes neurais, a gente consegue levar esse entendimento para a grande diversidade de alunos que nós temos em sala de aula, porque a gente percebe que cada um é de um jeito, cada um apresenta, entende ou recebe a informação de um jeito, processa de um jeito e dá o retorno da maneira dele. Então, que vai cair exatamente na onde? Nos princípios da aprendizagem, né? Então, essas redes neurais, elas necessitam estarem trabalhando e processando juntas, em conjunto. Ora uma mais, outra hora menos. Mas elas precisam estar todas funcionando. Então, quando a gente falar em rede de reconhecimento, eu estou falando, na verdade, do que da aprendizagem, tá? Ela vai trabalhar de uma maneira a qual permite que a pessoa tenha uma percepção daquela informação. Então, é reconhecer mesmo. É reconhecer a parte da aprendizagem, tá? Elas são especializadas no planejar, no receber, no analisar a informação. Então, é uma parte de reconhecer aquilo. Então, imagina isso aí, ó, cada um, lá na sala de aula, os 30, 40 que eu tenho, cada uma vai conseguir
receber de uma maneira e vai fazer um processamento da maneira a qual ele percebeu. Então, por isso que a gente tem diferentes pessoas, de indivíduos dentro de sala de aula. Ah, esse aqui pegou mais rápido, esse grupo pegou mais rápido, esse grupo precisou um pouquinho mais de ajuda, e tem um grupo que precisa de um apoio mais substancial ainda. Então, isso está envolvido na parte do quê? Do recebimento, da análise da informação. Então, a gente, como professor, a gente consegue chegar a essa visão dos nossos alunos. Quantas vezes a gente não está lá na frente da turma, começa a explicar alguma situação e ele acaba olhando assim para a casa do seu aluno, você vê aquele ponto de interrogação imenso na cabeça dele. Só com a expressão facial dele, que ele está te mostrando, que ele não está entendendo nada do que você está falando, né? Então, ele não está conseguindo receber corretamente essa informação, ou ele até estava recebendo, só que o jeito que ele está recebendo, ele está conseguindo dar prosseguimento para o evento, que seria o que? Processar a informação. Então, a gente consegue perceber, inclusive, nas expressões dos nossos alunos, essa rede de reconhecimento, tá? Então, a gente tem que perceber, na verdade, e nisso a gente pode estar fazendo o quê? Proporcionar várias maneiras de apresentar o assunto, né? Pode ser por uma música, pode ser por uma frase que vai gerar um debate, uma discussão, um texto, um jogo, uma brincadeira com objetivo, né, com intencionalidade. Então, a maneira que um pega, talvez não seja tão fácil para o outro pegar. Por isso que nós temos que diversificar, quanto mais possibilidade, né, de ofertar de maneira diferente, mais alunos eu vou atingir. Gente, dentro da parte das redes neurais de estratégia, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou estar aprendendo? Então, é a parte, na verdade, que é especializada em planejar e executar a ação, né? Então, é o como da aprendizagem mesmo. Eu vou estar planejando, eu vou estar fazendo. Então, é o jeito que ele está me mostrando, né? É importante a gente pensar no jeito que ele está me trazendo a informação que foi pega lá na rede hoje está difícil, na rede de estrutural, na verdade, de reconhecimento, tá? Então, é o jeito que a gente está pegando e processando lá, é o jeito que nós vamos planejar e executar essa ação, ou seja, é o como eu vou estar mostrando quando eu aprendi, tá? Então, é importante que a gente tenha também o quê? O entendimento que cada ser humano consegue aprimorar mais ou menos uma habilidade de comunicação. Então, tem gente que consegue se expressar melhor com uma charge, ou até mesmo com um desenho simples, vamos dizer assim, mas expressa e traz uma compreensão do aprendizado, ou tem gente que tem uma facilidade na oralidade imensa, né, que envolve todo um grupo com a parte oral. E tem gente que se expressa muito mais na escrita. Então, nós, professores, nós temos que pensar quão formas diferentes nossos alunos têm de expressar o que eles aprenderam. Pode ser até, inclusive, numa forma de uma peça teatral, por que não? Né? Faz a discussão de um texto, de uma obra, e depois eles representam através de uma representação, ou através de uma dança, ou através até mesmo de um jogo, né? É independente. É claro que nós temos que ensiná-los a passar por avaliações formais, porque eles vão necessitar disso, inclusive, não só para as nossas, mas para concursos, né? Nós temos também que trabalhar essa parte de expressão. Porém, nós também temos que dar valor para o jeito que eles se expressam, né? Então, essa rede estratégica, ela também é muito diferenciada de indivíduo para indivíduo. A gente tem que dar atenção pela melhor maneira que ele possa vir a me mostrar o que ele consegue fazer, com tudo aquilo que ele já processou e que ele obteve de informação.
E não menos importante, as redes neurais que trabalham com a parte da afetividade. Então, por que eu vou estar fazendo isso? Tá? Por que eu vou ter que aprender aquilo? É trazer essa parte da afetividade, da emoção para dentro da aprendizagem. Se a gente fizer isso, automaticamente meu aluno vai ter um interesse melhor. Ele vai estar mais motivado. Se ele tiver interesse, tiver mais motivação, ele vai ter o quê? Mais foco. Ele vai querer aprender. Tá? Então, é importante a gente ter sempre em mente essa parte da afetividade, é mostrar para ele como que a gente pode estar acionando essa rede neural. É mostrar para ele a importância daquilo. Ó, eu posso aplicar em tal lugar, eu posso usar essa informação em tal lugar. Então, mostrar o significado para ele, motivar, ele querer aprender aquilo, é muito importante também para que ele tenha um aprendizado melhorado. A palavra para a gente poder chegar à parte de mobilização das redes neurais afetivas é motivação. É motivar ele, e se eu motivo ele, ele vai achar um objetivo. E ele vai buscar resposta, né, para aquilo que motivou ele. Ele vai ter um objetivo, ele vai buscar cumprir esse objetivo. E se torna até mais agradável o processo de aprendizagem para a pessoa. Eu vou falar de novo, assim, com relação à parte da gente sempre estar pensando que essas redes, elas trabalham em conjunto e em sintonia, né? E a gente não pode nem imaginar, na verdade, um processo de aprendizagem sem pensar no quê? Em como todas as informações que chegam ao meu aluno é processada, ou seja, dentro da parte neural mesmo, tá? Por isso, a neuroaprendizagem. Bom, a gente teve um pequeno probleminha técnico aí, acredito que tenha caído a internet da Eliandra, e de antemão a gente já agradece as contribuições que estão aqui no chat do Teams, e também no chat lá do YouTube, que as pessoas estão fazendo suas colocações, são colocações muito pertinentes. No momento a gente ainda não repassou para a Eliandra, devido ao tempo que a gente está meio escasso hoje, já são quase 10 horas, mas todas as perguntas a gente vai repassar para ela, e assim a gente pode também retransmitir para vocês as respostas, tá bom? Mas a gente já agradece as participações aqui no chat, que estão muito boas, muito pertinentes. E vamos aguardar aí a Eliandra, logo, logo ela retorna. Onde vocês pararam de escutar. E eu tenho só mais 2 minutos. Se você quiser, pode fazer já um encerramento, Li, por gentileza. Ai, que pena! Eu queria pelo menos parar essa parte do exemplo aqui, ó, para poder ter um entendimento melhor com relação a essas redes neurais. Acho que dá 2 minutinhos, eu consigo. Então, pensa num evento super simples, que é escrever um cartão de aniversário, né? Eu vou ter que ter a mobilização das 3 redes para eu executar essa ação, né? Fazer o quê? Escrever um cartão de aniversário. Eu vou ter a rede de reconhecimento entendendo o que é a minha mão, entendendo o que é a caneta, o que significa aniversário, né? Então, é reconhecer os eventos. Agora, a estratégica, ela vai fazer o quê? Ela vai entender como que eu vou ter que fazer todo o movimento da minha mão para escrever, né? Como que eu vou planejar toda essa ação. Eu vou entender se o cartão é pequeno ou grande, para eu poder estar aumentando ou diminuindo minha letra para assinar esse cartão. E a rede afetiva, ela vai trazer o significado, o porquê que eu estou fazendo aquilo, né? Qual a minha intenção de fazer aquilo. Será que deu para entender um pouquinho melhor com relação a isso? Espero que sim. E lembra sempre, tá bom, gente? Para a gente poder ter desenvolvimento de competências e habilidades, eu tenho aspectos extremamente importantes
relacionados com aprendizagem, que são eventos da neurociência, na verdade, tá? Que são estudados pela neurociência, que é motivação, a memória, a atenção, emoção e a parte de quê? De promoção de plasticidade cerebral. Esses eventos é que vão fazer com que eu tenha o desenvolvimento de competências e habilidades. Se eu tiver esse desenvolvimento, eu vou ter aprendizagem, tá? Não se esqueçam de fazer o apontamento, por favor, que eu acho que já deve ter até no chat de vocês, né, Amada? Sumiu minha câmera. Olá, a gente agradece imensamente. Aqui as contribuições no chat foram espetaculares, todo mundo elogiando amplamente sua formação, e todos gostaram muito. Pena que a gente não tem mais tempo para a gente poder colocar aqui tudo que mencionaram, mas todos agradecem, e realmente foi uma formação que contribuiu muito para a nossa ampliação de visão de mundo e conhecimento. Foi espetacular, muito obrigada. A equipe de linguagens agradece imensamente aí a sua contribuição para a nossa formação. Muito obrigada, Ali. Eu que agradeço. Sempre que possível, né, a gente pode estar conversando de novo sobre o assunto, né? Pena que eles não conseguiram. Eu falo tanto que eu não deixo eles falarem, né, Madalena? Mas hoje realmente o tempo está meio escasso, mas a gente realmente agradece. Ainda me some minha conexão, tá ótimo. Sem problemas. E a gente faz aí a gente agradece imensamente. Lembrando que tem a avaliação para ser respondida, né, e apontamento de presença. E também a TPC lá no Centro de Mídias continua. Então, lá no canal de formação de professores. A gente agradece imensamente, viu? Obrigada mesmo, de coração. Obrigado a todos, parabéns pelo Dia dos Professores, tá bom?